Fala galera do Puro e Simples, sejam muito bem-vindos à nossa mesa. Estamos aqui com cadeiras vazias esperando que você se assente conosco para compartilhar daquilo que Deus está fazendo. Antes de começar o nosso episódio, tenho que pedir algo muito importante para você, é que você curta, compartilhe e mande para 250 amigos na sua lista de transmissão do WhatsApp, tá bom? 250 eu achei pouco. Achei 250 pouco, é pouco. Vou dobrar a meta, vamos para 500. Pronto, sua missão é compartilhar 500 amigos. É isso. Nós estamos aqui na presença hoje de uma pessoa que a gente ama demais. Mas primeiro eu queria falar da minha hostess aqui. E aí, Nana, quem é você? Eu sou a Nana para os íntimos. Marinana, né? Estou muito feliz aqui de receber o nosso amigo. Somos discípulos de Cristo e ele com certeza é um discípulo que tem caminhado com a gente. A gente tem conhecido o coração dele e é muito bom compartilhar essa caminhada com ele. E hoje vocês vão conhecer mais dele também. Talvez vocês já conheçam, mas vocês acham que conhecem. Hoje vocês vão ver o coração dele derramado nessa mesa. Quem é, João? Quem é você? Eu me chamo John Dias. Ai, meu Deus! Sobe aqui e vem ver. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que honra estar aqui, gente. De verdade. Estou muito contente, coração entusiasmado. Eu gosto muito dessa palavra. Eu tava meditando sobre essa palavra de entusiasmo e eu considero assim entusiasmado para o que vamos viver hoje. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É forte, meu amigo. Como é que não fica entusiasmado falando do nosso papai? Não tem como, né? Às vezes a gente fica meio choroso, fica meio por acolá. Todo dia, no caso, todo dia tá chorando. O bom de não ter vídeo hoje é que vocês podem escutar algumas lágrimas, alguns negócios que vai acontecer aqui. Uma fungadinha. Que não tem como falar dele e vocês têm que ver o biquinho da Mariana no vídeo. Isso ainda vai sair. Quando ela vai chorar, ela faz um biquinho que só vai Não vai ter vídeo nunca só por conta disso. Não vou ser desmoralizado. Vai sim. E aí, gente, a gente queria compartilhar algo que está no nosso coração, aquilo que Deus tem comunicado conosco, sabe? E antes exatamente dessa gravação, a gente estava compartilhando algumas coisas já aqui na mesa. E engraçado como Deus é muito intencional em promover a unidade. E, de certa forma, ele sempre deposita algo em alguém com ênfases diferentes, mas sempre o final é o mesmo. Né? São finais complementares. Eu acho que até nisso, em dar porções separadas, é algo muito precioso, porque senão a gente faria tudo sozinho. Né? E aí a grande pergunta que nós aqui, a gente sempre se faz é: e aí, o que é que Deus tem te dito? Então, como não começar assim, né? E aí, John Dias, o que é que Deus tem te dito? Jonathan, eu quero chamar ele de Jonathan. Pronto, hoje vai ser Jonathan. Hoje eu quero falar com o Jonathan. Vai jogar meu nome na roda. Eu quero falar com o Jonathan. Legal. O Jonathan lá de Campo Grande, que fala porva. E aí, no meio da conversa, a gente fala com o John Dias, porque também faz parte de quem ele é. O que Deus tem falado com o Jonathan se resume a duas palavras: consciência e consistência. O que Deus tem falado comigo é sobre consciência de onde Deus está, discernimento de dias, estações e espíritos. É as três coisas que mais têm batido no meu coração. Por quê? Porque discernir os dias é o importante para você saber para onde ir e a hora certa de sair. Mas discernimento de estações é entender que para onde você está indo, se você está no lugar certo e debaixo do céu certo. E vou até um pouco além, né? Discernir a estação é saber qual veste e qual calçado usar. Exatamente. Né? Por quê? Porque quando você entende o céu que você está debaixo, você se posiciona de acordo com aquilo. Sim. E o terceiro, o discernimento de espíritos, é para entender quem está caminhando do teu lado. Porque aí é uma coisa um pouco mais séria. Entende? Porque é o seguinte, tem gente que tá debaixo da estação certa, com a roupa certa, com o caráter certo, mas com a companhia errada. Forte. Começamos. Só nem 5 minutos ainda já vai. Entende? Porque assim, Mas engraçado que trazendo para a palavra, né, a gente vê muito isso com Ló. Né? É interessante porque assim... Peraí, eu não vou dar essa bandeirinha. A gente tem um código aqui, quando a gente fala bandeirinha é porque a gente quer falar, mas eu acho que vai caber no que vocês vão falar. Algo que fala muito ao meu coração quando a gente sempre fala daquilo que... Quem é que nós vamos caminhar? Quem são aqueles que nos empurram para frente? Quem são aqueles que não apontam Cristo? A gente sempre pensa
né, estereotipas e aí a mente vaga, talvez por uma pessoa muito boa, né? Por alguém que é cheio de Deus, alguém que sempre tem uma palavra, sempre tem uma profecia, tem uma canção nova, seja lá o que for. Mas eu acho muito precioso entender que, às vezes, muitos Judas empurram a gente para os nossos propósitos. Porque... Eu vou pegar o teu gancho aqui. Meu Deus, é bandeirinha por cima de bandeirinha. Tudo bem. É muito... Tudo bem, eu vou lá. A fonte está jorrando, a Não, fonte. olha isso aqui. O que significa ló? Ló, na sua origem da palavra, significa véu. A origem da palavra ló significa véu. Nós estávamos conversando mais cedo que existe um véu que nós precisamos rasgar todo dia, que é o véu da nossa consciência, para entender que o homem espiritual já pode se conectar com Deus. Sim. Só que a gente tem que entender que por debaixo do véu da nossa consciência existem pessoas que colocam outro véu sobre nós, porque nos cegam. E a verdade é que existe, e isso é Judas. Judas é aquele que tenta colocar um véu por cima de outro véu. Mas também é o cara que te ensina o primeiro amor. Vou usar das palavras do Paulo Borges aqui, né? Paulinho, cara, eu tenho que gravar com esse homem ainda um dia. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Quando ele fala que o primeiro amor é o que ama sem ser amado. Porque o primeiro amor foi quando Jesus Cristo olhou para nós, ainda pecadores, e nos amou. Né? Então, a gente vê assim, quem somos nós para não amar até os nossos Judas? Sabendo que, apesar deles colocarem o véu, Jesus é maior que todas as coisas, né? Que Deus é maior que todas as coisas, a gente vai rasgar ele de toda forma. Eu acho que, talvez, né? O que rasga esse véu é justamente esse primeiro amor, porque quebra a lógica. Tipo assim, gosto muito quando a gente fala que, na luz do evangelho, muitas coisas, né? Ganham outras cores. Sim. E aí, quando a gente pensa, cara, qual era a lógica de Jesus estar preso na cruz, sendo humilhado, sendo cuspido e falando atrocidades para ele, e ele simplesmente ficar calado, entregar o Espírito, falar com o Pai e ainda falar para um cara que tá crucificado com ele, sei, ainda hoje você vai estar comigo lá no céu. É interessante ele porque... quebra assim, a lógica, né, de devolver a ofensa, de não amar. Para mim, é o suprassumo do amor. É como Estevão, né? Sim, o que eu vejo em relação a que eu tava falando sobre o véu é porque existem pessoas que te impedem de chegar no completo entendimento do amor de Deus. Sim. Enquanto outras Certo. te apontam diretamente para esse lugar. Sim. A verdade é que é o seguinte, Judas, ele é o trampolim para o propósito que você vai ter na tua vida. Contudo, Ló, ele é o que te atrapalha de chegar no propósito da tua vida. São duas pessoas diferentes. São duas coisas São completamente duas coisas diferentes. Sabe Que por quê? Porque é o atuam seguinte, até da forma parecida, né? sabe por quê? Porque é o seguinte, Ló, ele é aquele que chega pra você e fala... Na verdade, se a gente fosse colocar uma persona aqui pra deixar um estereótipo bem interessante, você sabe quem seria Ló? Ló é aquele Pedro que depois de receber que ele era pedra, fala, Jesus, você não precisa morrer. Sim. Ló é aquele que bate nas tuas costas e fala assim, não, cara, não é bem assim. Ele põe sobre você... Vamos com calma. Vamos com calma. Ló é aquele que olha pra você, te abraça e fala assim, você não precisa renunciar a tudo isso. Você é muito extremista. Você é muito extremista. Ló é aquele que olha e fala assim, cara, a igreja tá te fazendo mudar demais. Tá entendendo? Porque assim, existe aquele que te rejeita e te joga cara a cara com o teu propósito. Mas existe aquele que te abraça e te tira do E propósito. planta dúvida, que era algo que a gente estava Exatamente. conversando. Será que é isso mesmo? E aí você... Foi Deus Foi mesmo? Deus mesmo que falou Cara, com você. É pra eu você amo- sair eu da sua amo- terra e da sua parentela. Eu amo um cara que assim, vai ser polêmico, mas eu vou falar que eu amo ele. E o meu sonho é conhecer ele pessoalmente, que é o Silas Malafaia. Muito bom. Cara, eu gosto desse cara demais. Ele diz o seguinte, aquilo que você me falou não me edificou em nada e me pôs em dúvida aquilo que eu já tinha. Existem pessoas que têm esse trabalho, sabe, na nossa vida. Que não nos edificam, mas ainda querem colocar dúvida naquilo que Deus colocou no nosso coração. Ló é isso. Ló, ele olha pra Abraão e fala assim, você tem certeza que tu quer ir pro deserto? Cara, vamos comigo, cara. A gente não precisa se apartar, não. Ló carrega aquela promessa doce, mas que no final é amarga. Ele carrega aquela proposta interessante, mas que no final traz perdição. E a pergunta que eu quero já deixar aqui é, quantos Lós você tem deixado na tua mesa? Forte, viu? E o mais incrível é que mesmo Ló sendo isso para Abraão, foi Abraão que resolveu o problema de Ló, né? Exatamente. Você sabe por quê? Porque no final das contas, Abraão continua sendo pai, até do Sim. primo. Sim, Eita. sim. Abraão é pai do primo.
Porque isso foi o que Deus deu para ele, né? Exatamente. Não é algo que ele a escolhe. Ordem para você, Isso. a ordem para você é: você vai ser pai de toda a nação. Você vai ser pai de toda a tribo. Você vai ser pai da terra. Você vai ser o pai da fé. Eu te farei uma grande nação. Então, debaixo de você, aquele que está debaixo de você, será teu filho. Então, até do primo, ele também era um pai espiritual. Ou seja, é porque Abraão entendia quem ele era, que ele atraiu o almoço com aquele homem que nós não sabemos quem que é, que almoçou com ele. E aí a gente cai na pergunta que já puxou, já é o próprio gancho. E como é que a gente sabe quem a gente é? Cara... Aí já tem 3 horas de conversa mas também. Diz aí, John, cara, vamos lá. Diz aí. Quem não sabe quem é, como que descobre? Cara, vamos pra palavra. Vamos pra palavra. Jesus chega numa mesa, muito parecida como essa, e ele chega pra mesa e fala assim: o que estão dizendo que eu sou? E aí uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Isaías, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que... Mas e você? O que diz que eu sou? E então Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então logo depois disso Jesus diz: e você é Petros, que significa pequena pedra. E sobre mim, que sou Petra, a grande pedra, a angular, eu estabeleço a minha igreja. Ou seja, bem categoricamente, quer entender quem você é? Começa entendendo quem Cristo é. Sim. Porque quando você reconhece o Cristo, Cristo reconhece o que ele está fazendo. Sim. E ele reconhece a boa obra que ele está fazendo. Aleluia. Pedro olha para Cristo e fala assim: você é o Filho do Deus vivo. Eu reconheço quem você é. E a partir do momento que Pedro reconhece quem ele é, Jesus deixa claro para Pedro qual é a identidade dele. E também dá um propósito, porque Deus é esse. Ele não só afirma quem você é, mas já te dá um propósito para caminhar. E não é a primeira vez em que Jesus é reconhecido e muda aquilo que a pessoa era, né? Exatamente. Emaús foi assim, Paulo foi assim, Jeremias foi assim, Isaías não foi, claro, né? Foi um episódio. Tocou nos lábios e mudou a fala do cara, né? Mas assim, quando eu digo de reconhecer quem ele era, quando você traz a perspectiva de Paulo, era praticamente um cara que corria em paralelo em outra fé. Né? Certo. Então, isso eu acho muito forte. E mais uma vez, a minha grande pergunta que ecoa no meu coração há anos, e a gente sabe um pouco da resposta, é: o que esses homens viram? Porque um versículo que está na minha cabeça desde o começo da semana foi quando Jeremias, né, sendo duvidado, sendo questionado, sendo, sei lá, qualquer tipo de coisa ruim do contexto da sociedade daquela época. E ele queria até desistir de fazer aquilo que o Senhor tinha levantado ele para fazer. E ele diz: mas quando eu lembrei, era como um fogo dentro de mim. Tem uma música... Cara, que consciência é essa? Que entendimento é esse? Tem uma música que, tipo assim, que fala assim, né? Que a gente pergunta, né? O que esses homens viram? Tem uma música muito antiga que eu escutava na igreja dos meus pais. Que fala assim, ó: vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Cara, o que esses homens viram? Eles viram o Rei. Aleluia. Isaías viu a grandeza do Senhor. Porque quando ele vê, ele fala: ai de mim. Quando Jeremias vê o Senhor, ele fala: ai de mim. Quando João ouve a voz e ele olha para trás, ele cai como morto, ele fala: ai de mim. É interessante porque nós precisamos entender que o segredo do revelar da nossa identidade como um ser humano
eu vou ser um pouco radical, está 100% atrelado ao entendimento que nós temos de enxergar a beleza de quem Deus é. De quem Deus é. Quando eu olho para Ele. John, o texto de Apocalipse, ele é um texto que fala muito comigo, e eu gostaria muito, de verdade, que cada pessoa que está escutando visse como uma grande carta de amor, sabe? Porque quando você passa a olhar com esse olhar, você vê cada nuance no texto que revela uma bondade de Deus e um amor dele com aquilo que ele colocou dentro de nós muito forte. Porque quando João começa a escrever esse texto, aqui no versículo 5, ele já diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E aí ele vem dizendo: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra lamentarão por causa dele, certamente. Ele vem dizendo, né, as revelações de Deus, e aí ele tem uma visão, e depois que vem a famosa passagem: então olhei e caí como morto. Mas você vê que existem condições para ele cair como morto. É reconhecer antes quem Deus era. Sim, ele vê que Deus é o Salvador, aquele que nos amou, aquele que nos redimiu, aquele que nos deu um novo destino. E você vê não um homem que fala isso, mas um homem que vive. Porque quando você lembra que João estava preso numa ilha de homens que não acreditavam em Deus, ele teve talvez a maior revelação de Deus da história até hoje. É literalmente Deus consumando todos os tempos. Ele dizendo: João, eu vou te mostrar tudo que vai acontecer até o final dos dias. Sabe, esse homem estava preso, cara. E aí, mais uma vez, eu me pergunto o que é que esse homem viu dentro de uma cadeia, exilado numa ilha, cara, velho, cansado. O que ele ouviu naquela mesa da última ceia. Sabe? O coração de Jesus batendo, sabe? O que é que... Esse homem tinha intimidade, que é o que a gente estava conversando antes. Era intimidade. E aí eu quero pegar esse gancho da Mari, porque eu acho que é isso. O que João viu não tem nada a ver com o que ele viu em Apocalipse. Sim. Porque em Apocalipse foi só um bônus, foi só uma consumação. Apocalipse é assim, tá. Deixa eu te revelar porque eu te guardei pra isso. Eu guardei você pra isso. Eu guardei você pra esse momento. Você foi o único que eu não deixei morrer pra esse momento. Então deixa eu te revelar agora na sua velhice. Mas o que fez João cair como morto foi ele olhar e falar assim: eu reconheço essa voz. Sim. Olhei para ver quem falava comigo. Ela não me é estranha. Sim. João chega e fala assim: epa, peraí. Eu tava morrendo de saudade desse cara. Porque esse cara era o cara que eu deitava no coração dele e eu escutava as batidas do coração dele. Era desse cara. Peraí, gente. Eu fico imaginando, sabe? Eu confesso pra você que eu fico imaginando João falou assim: será que eu posso olhar? Mais uma vez. Eu preciso vê-lo. Eu tô morrendo de saudade. E aí entra a questão da nossa pergunta aqui. Desculpa. Como eu descubro quem eu sou? Descobrindo quem ele é. Cara, quando você abre a Bíblia, por isso que eu te aconselho, que você está ouvindo aqui, talvez você está no começo da sua caminhada cristã, cara, vai ler os evangelhos, vai conhecer o coração do teu Cristo. Vai ver o Deus que movido por íntima compaixão, curou um leproso. Vai ver aquele que não rejeita o coração de 4 amigos que coloca alguém por debaixo do telhado, por cima do telhado, para chegar para ser curado. Vai conhecer o coração. Ah, John, mas eu não consigo entender a Bíblia. Assiste The Chosen. Sim, que ferramenta. Você já vai ter um entendimento básico ali. E eu vou dar outra dica também, isso é testemunho, porque Deus me mudou. Deus me tocou assim de várias formas, assim, me quebrando de um jeito, através de uma pessoa, através de uma música, através de uma oração, através de uma pregação. Mas quando eu entendi que olhar para a palavra é ver o Deus vivo, que não são histórias,
Não é alguém me contando algo que ele fez, é ele contando quem ele é. Uau, é isso. Quando eu vejo ele para Isaías, assim, eis que põe uma brasa em tua boca para te purificar. Eu falei, Deus, se o Senhor fez isso com ele, o Senhor pode fazer comigo também. É isso. Porque aí. um dia eu já tive a boca suja também. Mas Deus falava assim, eu tenho um primo pastor, né? Já vou abrir aqui uma parte de testemunho, em que ele falou para minha mãe, antes de eu ser cristão, que eu seria pastor. Sabe? E eu vejo exatamente o que Deus fez com Isaías. Assim, cara, talvez nem tu se veja nesse lugar porque a tua boca é suja. Hoje você fala nomes que não me agradam, mas eu te vejo. Eu vejo o seu futuro. Sabe? E quando você vai entendendo quem Deus é, ele vai te dando essas frações. Assim, toma esse pouquinho, caminha, vai, chega lá. E a graça de tudo é entender que vai ter gente que vai ver Cristo em nós quando nós não estamos vendo Cristo em nós. Mas eu acho que... Gente que acredita, sabe? Sim. Gente que olha pra você e fala assim, cara... E nós precisamos ser essas pessoas. Exato. A gente precisa ser essas pessoas que olham e dizem, ei, eu vejo Cristo em você. Mesmo que todos ainda não enxerguem isso. Eu vejo Cristo em você. Porque é esperança. Né? Você entrega um destino, você entrega uma esperança para aquela pessoa que às vezes ela nem tem. Mas porque Cristo faz isso. Tanto Cristo é o que Paulo fez fala, isso né? com Porque todos. Cristo em vós é a Sim. esperança da glória. Sim. Tipo assim, glória é essa que vai vir. Mas quando eu reconheço Cristo em você, é como se uma chama de esperança. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra entusiasmo. Porque entusiasmo significa enteos, que quer dizer Deus no seu homem interior. A manifestação de Deus no seu homem interior. Quando você reconhece Cristo no outro, você está gerando uma chama de entusiasmo sobre o outro. Você está falando assim, cara, eu acredito que você merece algo além do que você está vivendo agora. Eu sou fruto disso, né? Isso é muito forte, John. Mais uma vez, só pra gente continuar nesse mesmo assunto, porque a gente precisa falar disso, é de que não é só ver Cristo em alguém improvável, mas relembrar muitas vezes para as pessoas o Cristo que está dentro delas. Sabe? Eu acho que é para olhar para os nossos amigos e nem precisa ser um dia mau. Nem precisa ser um dia mau. Assim, e eu tenho vários testemunhos pessoais, vários, assim, de tanto que Deus me deu do nada quanto eu recebi. Sabe? Assim, humanamente falando, era um dia bom para mim. Tava tudo certo. Mas é como vem aquela nova esperança, um fôlego de vida dentro de você. Porque sabe, é o seguinte, algo que pulsa dentro do seu coração Sabe, cara? Eles chamavam em Emaús Jesus de esperança de Israel. Eles sabiam de quem se tratava. Eles sabiam quem era o Cristo. E é muito doido porque quando eles estão entrando, eles não... Jesus pergunta para eles, né? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Assim, eles olham para Jesus e falam assim, você não sabe da nova? Você não sabe o que foi que aconteceu? Tipo assim, porque além de tudo ele é um fofoqueiro, né? Assim, você não sabe da maior? Cara, a esperança de Israel morreu. A gente perdeu a única coisa que era o elo de esperança desse país todo. Eu imagino Jesus. Sério? Fala mais pra mim. Tipo assim. Só que é interessante porque é o seguinte. Com um toque e com um encontro. Porque eu falo que, cara, isso aqui é algo pessoal. Os teólogos de plantão que ouvirem esse podcast já me perdoam se eu falar besteira. Meu amigo João Magno, teólogo maravilhoso, me perdoa se eu falar besteira. Aspirante a teólogo, me perdoa se eu falar besteira. Porque isso aqui é uma revelação pessoal. Tudo bem. Cara, quando eles levam aquele... Quando Jesus... Eu imagino Jesus segurando na mão daqueles caras, falando assim, eu vou levar eles de volta pro lugar onde eles lembram que eles são. Lá na mesa a gente conversa. Uau. Na mesa a gente conversa. Uau. Cara, quando eu chegar na mesa... Eu vou fazer que eles lembrem que eles são de verdade. E eu vou falar um negócio forte. Se eu chegar na mesa com eles, eu vou lembrar que eles sabem quem eles são, porque eles estão perdidos. Porque eu sei como é isso. Eu imagino, sabe? Quanto mais eu leio a Bíblia, eu imagino um Jesus humano. Um Jesus que fala assim, cara, eu estive no Getsemane e eu esqueci o que era ter pai no Getsemane. Eu esqueci o que era ter um amigo no Getsemane. Eu me senti sozinho. Ele já tinha morrido. Então, eu falei assim, eu passei por uma cruz. Eu senti o que é ver Deus virando as costas para mim. Então, eu sei o que é viver sem esperança. Mas lá na mesa, eu vou poder mostrar que eu tô vivo. Vai.
Fala tudo que tá dentro de você. Fala que você tá sem esperança. Fala que... Talvez você tá ouvindo esse podcast aqui agora. Eu preciso minha via profética aqui. Talvez você tá desse jeito ouvindo isso aqui agora. Você tá sem esperança. Você não sabe o que tá acontecendo na tua vida. E eu preciso te contar uma coisa. Até você chegar numa mesa com ele, ele vai deixar você falar tudo. Mas quando ele chegar na mesa, existe um pão que ele vai partir, que é ele mesmo. Sim. Jesus não parte. A gente estava falando disso agora há pouco. Jesus não parte um pão. Jesus parte a si próprio. Ele está dizendo assim: eu vou te dar quem eu sou. Porque um toque de quem eu sou é um toque de quem você é nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que me traz mais alegria da mesa é lembrar que quando Cristo quis se fazer entendido por alguém, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Só existiu uma crucificação, mas quantas mesas Jesus voltou antes e depois da cruz? Sabe, uma mesa, já que a gente entrou nisso, e eu volto a dizer porque eu sinto que há uma janela aqui nesse lugar de mesa da segunda chance. Eu sinto que a gente entrou num portal disso. Sim. A gente tá falando de Emaús, a gente voltou pra esse assunto, sei lá, umas 15 vezes. 15 vezes. Mas eu quero falar de uma outra mesa de segunda chance. A mesa de um homem chamado Tomé. Sim. Cara, Tomé, quando... Tem muita gente que julga Tomé, sabe? Eu só acredito vendo. Mas eu quero ser um advogado de Tomé hoje aqui nesse podcast. Porque, na verdade, o erro de Tomé foi ter faltado o encontro. Porque ele não estava lá quando Jesus chegou. Sim. E agora imagina só. Você é amigo, você é meu amigo. Nós somos brother. Parceiro de mesa. E aí você descobre que no meu único encontro aqui em Fortaleza, eu reúno com todo mundo. Mas eu decido ir embora e não te conto. Cara, pra Tomé, que é um amigo, ele fala assim: epa, eu prefiro acreditar que ele não veio do que acreditar que eu fui esquecido. Eu prefiro acreditar que ele não estava aqui. Porque aquele Jesus que me encontrou lá onde eu estava, esse Jesus não ia me abandonar aqui. Então, olha, discípulos, vocês podem falar o que quiser. Eu me recuso a acreditar que ele esteve aqui e ele não me esperou. E digo mais, eu só acredito que é real se eu botar o dedo na ferida. Porque esse Jesus que eu conheço que vocês estão falando, ele não me deixaria para trás. O sentimento de Tomé não é um sentimento de incredulidade, é um sentimento de abandono. Mas para todo mundo que se sente abandonado, há uma mesa de segunda Aleluia. Aleluia. Sabe, tu falando, John, sobre a mesa da segunda chance de Tomé, e eu lembrei... Essa é a minha história, tá? Eu lembrei de Pedro. História. Eu lembrei de Pedro quando Jesus encontra com ele depois com peixes. Quando ele estava pescando, quando ele não sabia talvez mais quem ele era. Quando ele tinha esquecido o que ele tinha ouvido. Ou talvez nem esquecido, mas ele não acreditava mais. Porque ele um dia negou. E talvez não se perdoasse. E aí Jesus... Ele não vai me perdoar. E aí Jesus espera ele voltar do barco. E tá esperando ele com a comida já posta. E diz assim: ei, eu tô aqui. E aí ele pula naquela água e sai correndo. Porque Jesus está lá. Jesus está lá. Então, se hoje você um dia escutou Deus falando quem você era e você não acredita mais porque você o negou, e volta, ele está te esperando, porque ele quer falar de novo que te ama, e que te ama, e que te ama, e que te ama. Não importa. Sabe, não Mari, importa. Tem gente que vive uma vida acreditando que não tem mais jeito porque fez algo errado. Porque o que constrangeu Pedro não foi o galo cantar 3 vezes. O que constrangeu Pedro foi ele ver que depois que o galo cantou, tinha alguém olhando com olho de compaixão pra ele. Sim. Porque assim... Aquele olhar. Até o galo cantar, Pedro já sabia o que estava acontecendo. Sim. Mas dos olhos de compaixão, aquilo era um golpe que Pedro não estava esperando.
Porque Pedro já decepcionou muita gente. Pedro era caniço. Ele era um homem impulsivo, cheio de si. Ele já estava acostumado a ter pessoas olhando para ele com um olhar de decepção. Mas tem uma coisa que Pedro não estava acostumado. Que era alguém olhar para ele depois de tanta coisa errada que ele estava fazendo. Olhar com olhos de amor. Com olhos de amor. Cara, quando Jesus olha para Pedro com olhos de amor, eu fico imaginando, porque minha história é um pouco assim, sabe? Cara, eu cresci na igreja. Mas chegou uma época da minha vida que eu peguei aversão a crente. Tinha ódio de crente. Tinha ódio de crente. Porque na minha cabeça, o crente me roubava dos meus pais, que eram pastores da igreja. Sim. Na minha cabeça, eu tava perdendo os meus pais pra aquilo ali, pra aquele sistema. Aquela loucura toda. E eu me lembro que foram passando uns 2 anos, assim. E eu lembro que um dia eu falei uma frase pra minha mãe, indo pra um encontro com os amigos. Ela falou: meu filho, vai com Deus. Eu falei assim: mãe, esse Deus não quer falar comigo, não. E se ele não quer falar comigo... Respondão. Atrevido. Se ele não quer falar comigo, eu não quero falar com ele também. Porque na minha cabeça, o que eu fiz não tinha mais volta. Só que um dia ela olhou e falou assim: meu filho, vai com Deus. Desculpa. E aí, eu lembro que eu fui sair pra jantar. E aí eu fui pra uma sorveteria, tipo, pra São Paulo, aqui. Quando eu cheguei na sorveteria, eu tava com os meus amigos, eu comecei a ouvir um louvor. E eu falei assim: cara, por que vocês estão colocando esse louvor aqui? Ele falou assim: mano, ninguém tá colocando louvor nenhum aqui. Tá tocando Kid de Abelha. Eu falei assim: não. Tá tocando Tua Alegria, do André Valadão. Tua alegria. Eu falei assim: mano, não tá, velho. Eu falei assim: eu preciso ir embora daqui então, porque eu já conheço essa cena. E eu não posso ceder a isso. Sai, me tira daqui. O amigo me colocou dentro de um carro. Quando ele me colocou dentro de um carro, eu liguei a rádio. Na rádio tava uma rádio gospel. O cara falando assim: eu não sei aonde você tá, mas eu tô como boca de Deus aqui pra dizer que Jesus vai te encontrar hoje. Eu desliguei, falei: não acredito. Desliguei o rádio. Quando eu chego na porta da minha casa, eu sinto um cheiro de óleo ungido. Eu começo a chorar. Pra onde me esconderei? Eu começo a chorar. Eu sinto aquele cheiro que é tão familiar. Aquilo era tão familiar. E quando eu cheguei, porque eu tinha uma máxima que eu tinha falado pros meus pais, que como eu não cantava pra Deus, eu não ia cantar pra mais ninguém. Então eu pedi pros meus pais que eu queria deixar meus instrumentos longe e não queria mais mexer com a igreja. Quando eu cheguei, a minha mãe tinha montado meu teclado do jeito dela. Ela tinha deixado meu quarto todo arrumado e tinha passado pano com óleo ungido no quarto. Meu quarto tava cheirando a mirra. E a música Tua Alegria tava tocando numa caixinha de som. Aleluia. Daquele dia, esse foi o meu peixe que Jesus tinha preparado pra mim. E eu falei assim: cara, você me ama. Você não desistiu de mim. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro que ele me encontrou com um peixe no meu quarto, com a música Tua Alegria. E ele falou que ainda tinha algo. Porque esse é o segredo da situação. Quando Jesus chega para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? A resposta de Jesus, depois de ouvir sim, é: então vamos continuar o que a gente já tava fazendo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro olha e fala assim: Jesus tá olhando pra ele e fala assim: ei, você me ama?
Então vamos lá, cara. Vamos fazer o que a gente já tava fazendo junto. Sim, vamos junto, Vamos ser amigo de não novo. para. Vamos ser amigo de novo. Tá tudo bem, tá tudo bem. E quando Pedro responde pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala assim, cara, volta a fazer o que eu te mandei fazer. Eu acho que talvez esse seja o segredo da mesa da segunda chance. É você descobrir que a chance pode ser a segunda, mas o propósito e o convite ainda é o mesmo da primeira. Permanece o mesmo. Sim, sim. Ele é o mesmo que te convidou da primeira vez. Tipo, ele tá lá. Ele tá aqui. Ele nunca mudou de lugar. Ai, ai. Sim. Eu costumo dizer que eu acho que tá em Lamentações, né? Traga à sua mente aquilo que... Lamentações 3:21. que lhe Eu traz trago à minha esperança. memória aquilo que me dá esperança. Cara, assim... As coisas que mais me trazem esperança é lembrar de Deus como pai. Assim como meu pai. Sabe por quê? Mais uma vez, quais são as funções de um pai? Eu acho que educar, talvez. Mas eu acho que a principal função de um pai é aquele que gera. Né? Aquele que gera, mas gera o quê? Aquele que gera vida. E quem gera vida é quem aponta um novo caminho. Mas não diz, ei, pode ir. Não, ele fala assim, não me dá tua mão que eu vou contigo. Sabe, o salmo que eu mais amo é o Salmo 23, né? Quando ele fala que sobre as veredas, né? Sobre o vale da sombra e da morte. Ele não te manda passar sozinho, ele fala que ele tá lá. E que depois de lá ele vai estar também, porque tem os pastos verdejantes e as águas de descanso. E que antes do vale ele tá lá também. E se você nem quiser passar pelo vale, ele vai estar lá também. Sabe? E que a bondade nos persegue, né? Nos persegue. A bondade, a misericórdia dele nos persegue. Não é que ele só anda, é perseguir. Ele não vai deixar de chegar onde você tá. Ele vai estar lá, independente. E paternidade. Só para concluir aqui, John, assim, essa linha de pensamento, o Salmo 23 ele é muito forte para mim, porque para mim todo pastor, e quando eu estou dizendo pastor, não estou falando pastor ofício, estou falando pastor de ovelhas, né? Ele tem que ter características paternas muito fortes, porque um pastor sem misericórdia esquece aquela ovelha que saiu. Esquece a uma e fica com as 99, porque tem mais lógica guardar aquelas que ficaram. Existe um valor maior para as que ficaram, monetário, estou dizendo, né? Mas quando um pastor tem uma característica de pai, ele arrisca até perder as 99 para buscar aquela uma, né? Mas como ele é como todo pastor é um pai que gera, ele sabe que as 99, o que elas vão fazer, onde elas vão estar, porque foi ele que gerou. Ele conhece, né? E aí a gente vem com vários versículos bíblicos que tem a ver disso, que as ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Ele sabe que com o comando elas vão fazer exatamente o que ele mandou. E aí, mais uma vez, aí se você, mas eu sou a 99, eu voltei, ele quebrou minha patinha, me colocou nos ombros, colocou mirra no meu nariz para curar as verminoses, ele me tosou, ele isso, ele aquilo, e agora eu tô me sentindo frágil, desprotegido. Eu quero dizer assim para você que é exatamente nesse lugar que Jesus quer. É no lugar de escutar de você assim, eu não sei o que fazer, porque ele quer fazer por você e com você, é o principal. Eu lembro que vai sendo construído alguma coisa dentro de você, o entendimento de confiar em quem? Em Deus, porque o próprio salmista fala, né? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Jamais. Interessante, porque Jesus vai falar assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Sim. E mais interessante ainda é que Jesus veio de uma raiz de um homem. Sim. E esse homem é o único que na Bíblia é citado como alguém que deu a vida por uma ovelha. Porque quando Davi vai teve atrás de do encontro leão com o urso e com o Sim. leão, ele dá a vida pela sua ovelha. E o mais importante, quando Davi foi encontrado, o que é que ele estava fazendo? É tão poderoso porque Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. O segredo para você que talvez tá perdido, para você que tá aflito, talvez você, como o Magno falou, que tá nos escutando aqui,
Você sente que Deus quebrou tua pata porque você se perdeu. Você sente que assim, as coisas aconteceram com você e você tá no teu marco zero com o Senhor. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você não é uma ovelha sem dono. Porque assim como Davi, Jesus também é aquele que cuida das ovelhas do seu pai. Você é uma ovelha que tem um dono. Aleluia. Você é uma ovelha que tem um pai. Você é uma ovelha que faz parte de um pai. Mas diferente de Jessé que renega Davi, Jesus é aquele que dá ovelhas. O Senhor é aquele que dá ovelhas para Jesus, sabendo que elas serão filhas. E eu preciso te dizer isso hoje, nesse podcast. Se de tudo que você falar aqui nada te aproveitar, que eu acho muito difícil, guarda isso no teu coração, você que nos escuta. Você tem um pai. Amém. Você é um filho amado. Há uma segunda chance para você que se perdeu e não sabe por onde começar. Há um lugar na mesa para você. Existe um lugar para você se conectar àquilo que Deus tem para tua história. Deus não desistiu de você. Ele ainda é o mesmo. Amém. Amém. E aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar o que é que esses versos significam para você. A porta aberta no céu. Há uma escada que me leva até você. Um convite real que me leva a deixar tudo. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que está preparado aí. Sobe aqui e vem e vê. Era 2019. Eu tenho uma parada que todo final de ano, vocês que são meus amigos sabem que isso é uma realidade. Sim. Todo final de ano eu me recluso pelo menos uma semana ou 15 dias para escutar o que vem pro próximo ano. Eu saio das redes, eu me enfurno, eu vou pro quarto, E eu tava fazendo isso, porque isso é rotineiro. Eu já faço isso já tem uns 7 anos, desde 2017. E chega no último, ali nos finalmente para virar o ano, o Senhor me chama para trás e me pede para escutar a voz dele, porque ali vai vir a palavra que rege o meu próximo ano. E eu lembro que em 2019, Deus chegou para mim e falou assim: eu tenho algo novo para tua vida. Algo que vai desestruturar a tua religião pessoal. Algo que vai confrontar os teus dogmas pessoais. Algo que vai colocar você num lugar onde você vai ter que entender que eu te chamei para ser realeza, mas te chamei para ser servo. Eu vou confrontar o teu rei da barriga, que é o teu orgulho, mas também vou quebrar o mendigo que há dentro de você. Porque todo orgulhoso tem um rei e um mendigo vivendo no mesmo lugar. Eita, que essa foi forte. Foi. E isso é o que acontecia comigo. Havia um rei e um mendigo vivendo no mesmo lugar, porque eu era um orgulhoso. E Deus falou assim: eu preciso te levar para sentar numa mesa de um rei que te constrange em amor. Só que para você subir, você tem que deixar tudo para trás. E você tem muita bagagem. Por isso que eu escrevi um convite real que me leva a Deus. Porque quando eu estava lendo Apocalipse 4, que é a citação da música. Sim. Quando eu li Apocalipse 4, eu vi aquela porta. Eu vi tudo acontecer. Deus me mostrou aquilo tudo. Só que quando Deus me mostrou, Deus falou assim: epa, para subir, tem que deixar tudo para trás. Não cabe você com experiências antigas subindo uma escada que te leva pro novo. E é mais ou menos isso. E o que é orgulho, John? O que é que... Não quero definição de dicionário, nem quero definição, mas... Definição do Aurélio Jonathan. Do espírito. Eu acho que para você, né, o que é que você tinha que deixar para trás, assim, no quesito orgulho? Autossuficiência, arrogância. Eu falo isso assim porque são coisas que eu ainda luto contra, sabe? Como Paulo fala assim, eu não me considero que a minha obra esteja terminada, alcançado, mas o homem interior, ele caminha de glória em glória todos os dias.
Eu me considero assim, caminhando de glória em glória. Já sou bem melhor que antes, mas tenho muito mais para melhorar. Sim. Para mim, orgulho era o que pegava comigo, era tipo assim, uma definição bem sintética, profunda, mas não tanto. Orgulho é tirar Deus do trono, pegar o cetro da mão dele, colocar ele como um bobo da corte e querer reger a sua própria história. Forte. Foi forte. Isso é orgulho. Sim. Orgulho é olhar pro Deus que escreveu a tua própria história. Falar assim, a partir de agora, você senta como um bobo da corte, assiste o que eu tô fazendo e o cetro daqui, porque é da minha mão. John, mas isso é muito agressivo. É exatamente isso que a gente faz com Deus quando a gente tá orgulhoso. Sim. A gente tira Deus do trono. Cara. E o que foi que você viu, né, depois disso? Cara, o que eu vi que Deus queria que eu servisse pessoas. Eu vi que Deus queria que eu lavasse pés de pessoas que eu julgava ser melhor que elas. Eu vi que Deus me fez pedir perdão a pessoas que eu feri, sabe? E é muito doido porque volta e meia Jesus me encontra nesse lugar de novo. E eu preciso fazer tudo de novo. Não porque eu não tô aprovado, mas porque esse é o segredo das coisas. Quando você pensa que alcançou, Deus fala assim, tá, agora começa tudo de novo. É o espinho na carne. É. Eu me lembro que eu tava no começo desse ano. E Deus falou comigo, falou assim, você precisa voltar às primeiras obras. E aí eu comecei do zero, tudo de novo. É como se Deus tivesse falado, vamos lá, vamos subir essa escada de novo. Vamos deixar mais uma bagagem para trás. Vem ver um convite que não é uma vez. Essa escada tá ali. E todas as vezes você vai ter convidado a subir. Mas a decisão é sua. Porque cada vez que você subir, você vai ter que deixar uma bagagem para trás. Amém. Sou um pouco suspeito para falar de primeiro amor, porque eu também fui quebrado muito nisso, né? De que é muito difícil, acho que especialmente para duas pessoas. Eu acho que ministros de louvor e homens que amam a instrução. E quando eu digo instrução, eu falo estudo, não uma direção, né? Porque a gente começa a entender, né? E é exatamente isso, o contraste, né? A gente começa a entender e começa a moldar aquilo que Deus é pelas experiências que a gente teve e esquece que Ele é absoluto. Então começa a surgir uma fórmula. Você fala, aprende a fazer, saber fazer. Esse é o ponto. É isso que eu ia dizer do amor às primeiras coisas, que quando você... Vou falar do estudo porque esse sou eu, né? Apesar de Deus ter me quebrado também no louvor. E vou contar essa experiência aqui, acho válido. Mas de você ser presunçoso a ponto de você dizer, não, mas o salvo é isso daqui. Não, mas o fim dos tempos vai ser assim. Não, mas é porque isso foi assim. E aí, eu acho que foi uma época em que eu estudei muito e eu comecei a perder o meu coração, assim, de apitar muito as coisas. Até que Deus, literalmente, acho que foi a primeira vez que Deus falou comigo de uma forma muito direta. Ele falou assim, você vai parar de me conhecer pelo que os outros dizem de mim. Você vai me conhecer pelo que eu digo de mim. Você vai ficar um ano sem estudar, sem pegar nenhum livro devocional, sem pegar nenhum livro de teologia, nenhum livro de, sei lá, qualquer outra coisa aprofundada. Você vai ler a minha palavra. Você vai ter revelações de quem eu sou. Eu vou mostrar para você dentro do seu quarto quem eu sou. Sabe, a partir daí foi começando um processo de mudança, né? E desse dia até hoje, talvez a gente tenha quase 4 anos dessa história, né? E eu lembro de que continuamente Deus foi me quebrando, assim, sabe? Para voltar às primeiras coisas. Quando, entendi, então o caminho é esse, voltei a estudar e achei que as coisas estavam fluindo. E aí o PG muito próspero, né? Aquela coisa fazendo o que funciona. Não, que você aprendeu, né? A gente acaba caindo no automático de fazer o que funciona achando que é o que Deus quer. E aí a gente vai naquela rotina de você tá lendo a Bíblia porque você ama a Deus ou você tá batendo um ponto? Você tá orando porque você ama a Deus ou porque você tá batendo ponto? Você tá mais em um PG para compartilhar aquilo que Deus te disse na semana ou porque você tá fazendo uma coisa ministerial? E aí você volta a ser servo e não filho. Eu preciso só continuar, John, porque isso é algo que mudou a minha vida, de verdade, né? Lembrando, eu tô falando do intervalo aí de quase 4 anos.
E aí, quando eu achei que tinha entendido, ou melhor, que eu tinha conhecido, né, a forma certa de fazer as coisas, que era mandar Deus, alguém chegou pra mim e falou assim: você precisa de mais amor. Aí eu falei, mas como assim? Eu já escuto pessoas, eu aconselho pessoas, eu direciono pessoas, eu falo da palavra dele todo sábado. Eu disse, não, mas não é isso ainda. Não é isso ainda. E aí eu chegava no outro sábado, sei lá, às vezes um intervalo até mais de um mês, e aí, cara, mudei algumas coisas foram pro lugar. Agora, é. E aí ela chegava pra mim e falava assim, você precisa de mais amor. Não é isso ainda. E tinha determinados momentos que eu lembro demais de eu ficar irritado com escutar isso. Assim, eu digo, vou dizer quase que profundamente irritado. Dizer, tipo assim, Deus, mas eu já tentei de tudo e nunca dá certo. Nunca tá suficiente, nunca é. Né? E aí, continuadas vezes, até um dia que eu parei de tentar. E aí, eu mais uma vez, né, um intervalo de meses dentro disso. E foi engraçado porque Deus, ele faz várias coisas e te faz lembrar. Lembra daquele dia? E às vezes com uma coisa que não tem nada a ver. Né? Eu estava na igreja um dia e aí o pastor me colocou para levar uma palavra de oferta no culto de domingo. E aí quando eu levei essa palavra de oferta, eu desci e aí 2 pessoas que eu tenho muita estima chegaram para mim e falaram: tinha amor nas suas palavras. E aí eu passei a entender que não existem fórmulas. É o que você é, sabe? Porque os atributos de Jesus não são coisas que ele tem, são coisas que ele é. Então, Jesus não tem amor, ele é amor. Sabe? E se ele te fez imagem e semelhança dele, não é para você ter amor, é para você ser amor. Sabe? E isso foram coisas que me destruíram, porque, contando aqui no podcast de uma forma resumida, parece muito suave. Parece que foi algo doce, foi algo sutil e que foi só o tempo passando. Mas tive crise de ansiedade. Achei que tinha aprendido uma habilidade suficiente para tocar violão na sala. Deus me fez ter uma crise de ansiedade durante o louvor da sala. Né? E foi um dia assim que meu coração quebrou, que eu não chorava, não. Eu pranteava, sabe? E foi ali que Deus começou a quebrar mais meu coração. E por diversas vezes, por lembrar só de coisas que ele fazia, eu vinha e chorava de novo. Às vezes um choro mais contido, às vezes só uns olhos marejados, outras vezes pranto. Até que um dia, também nessa mesa, a gente conversou sobre isso antes de colocar para gravar. Eu estava no 12 por 12, é um evento da nossa igreja que são os 12 primeiros dias do ano de oração, pelos 12 meses do ano, né? Pelo ano todo. E no último dia, Deus me colocou numa posição no chão, assim, de não conseguir fazer nada, de não ter energia para nada, de não ter força para nada. E depois ele colocou para mim para eu prantear, mas era prantear de um jeito que literalmente me faltava ar. Tinha horas que eu não conseguia mais chorar porque eu não conseguia respirar, sabe? E aí eu só lembro que eu dizia 2 coisas. A primeira coisa é que eu agradecia por aquilo que Deus tinha feito comigo. E a segunda coisa é que eu tinha pedido perdão por não ter alcançado esse lugar antes. Sabe? De que, assim, Deus, o Senhor pode tirar tudo de mim. O Senhor pode tirar a minha liderança, o meu ministério, o meu trabalho, a minha família, os meus amigos, tudo. Mas a tua presença vale mais para mim. E foi aí que você começa a fazer as coisas com o primeiro amor, sabe? Quando você vê Jesus, né, se revelando à igreja de Éfeso através de João, né, e fala: você fez isso é muito bom, mas você perdeu o amor às primeiras coisas. É o amar sem ser amado, sabe? É você olhar no olho de alguém assim que você nem conhece e sentir a dor daquela pessoa talvez ainda maior do que ela própria sente. Sabe, é você conversar com alguém, né, que tem um problema em casa, seja lá qual for, e você tem vontade de dizer assim: cara, sai da tua casa e vem morar na minha. Eu queria que você morasse no lugar que eu tenho, sabe? E é muito doloroso porque talvez quase que em 100% das vezes a gente não pode fazer isso, né? A gente deixa uma palavra de esperança, a gente faz coisas auxiliares assim, mas, cara, isso é tudo. Você entender as primeiras coisas é tudo. Só que as primeiras coisas são tão simples e a pergunta que me fica é: onde é que a gente se perde, sabe? Esses dias, algo que destruiu o meu coração, assim, destruiu o meu coração, foi o John Bevere, né? Um pastor americano. Ele estava falando que tinha um homem que foi
um gigantesco ministério na América, acho que nos anos 80, e que fundou diversas igrejas, isso, aquilo, outro. E esse homem foi preso, ele estava preso numa prisão federal, não sei o nome desse homem. Mas aí o John Bevere foi lá com uma pergunta óbvia, né? Quando foi que você parou de amar Jesus? E aí esse homem respondeu: eu nunca parei de amar Jesus, mas eu parei de temer a Deus. Sabe? E isso me leva a questionamentos de por que eu faço o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Amar Jesus não é um ato romântico. Não é. Definitivamente não é. Não é. Assim, que bom que a gente pode sentir coisas românticas ao amar Jesus, mas definitivamente amar Ele não é um ato romântico. É muitas vezes ir para a igreja sem querer ir, humanamente falando, para a igreja, você cansado. Sabe, muitas vezes você tá com um problema e uma pessoa chega para conversar com você e diz assim: ei, eu tenho que te contar uma coisa. E conta o problema que você tá vivendo. E você vê Deus agir com a solução direto para a pessoa que ele não tinha dado para você, e talvez a solução que você deu não se aplique, mesmo sendo o problema. E você continuar fazendo, porque você sabe quem ele é. Eu acho que a pergunta que você fez, ela é muito pertinente. Porque... Por que a gente perde as coisas simples? Porque a gente deixa de ser criança. Eu tava pensando nisso. Sabe? Você sabe por que o nome do podcast é Puro e Simples? Porque Deus me fez lembrar da música Puro e Simples do Morada. Eu é acho aquele que, assim, coração que eu quero. Eu acho que assim, cara, o coração de uma criança, ele é único. Porque a gente tá falando de alguém que, se você for conversar com uma criança de 5 anos, de cada 10 palavras que ela fala, 9 são sobre o pai e a mãe. E uma é sobre ela. Primeira situação. Quem muito é inocente, pouco fala de si. Primeira coisa. Segunda coisa. Quem muito é inocente, muito é dependente. Só que diferente do adulto que se envergonha da dependência, a criança ama dizer. Porque o meu pai, ele faz isso. Ela ama ser dependente, né? Ela ama poder chegar e dizer assim: o meu pai me dá dinheiro. Você acredita? O meu pai. Enquanto um adulto morre de medo de pedir dinheiro pra alguém, ou morre de não, porque eu não posso fazer isso. Não, uma criança fala assim: meu Deus do céu, o meu orgulho é saber que 5 horas o meu pai me busca no colégio. Sim. Tipo assim, Essa parte do colégio, cara, é muito forte, porque a criança tem certeza de que o pai vai buscar no colégio. E aí é onde eu ia entrar lá atrás. Quando você tava falando sobre o pastor de ovelhas. Porque o pai é isso, sabe? A criança vê o impossível se tornar possível quando, no meio da impossibilidade, ela vê o pai dentro. Sim. Essa é forte, viu? Eita, Jesus. Porque aquela piscina era uma impossibilidade. Mas a partir do momento onde o pai tá lá dentro e fala: pode pular, ela fala assim: já era, eu vou pra dentro. Porque agora o impossível já não é mais possível. O impossível agora já não é mais um problema. A verdade é o seguinte: sabe por que a gente perde as coisas simples? Porque o impossível voltou a ser impossível. Porque a gente não acredita que o nosso pai tá no meio das coisas. Uau. E a gente não vê o nosso pai no meio das coisas. A gente não vê o nosso pai no meio das coisas. Que loucura! Que loucura! Cara, é muito leve. Tipo assim, cara... Eu me lembro a primeira vez que eu fui ministrar louvor. Eu tava muito nervoso. Eu tava ministrando para um público gigante de 7 pessoas. Era um pequeno grupo. Eu tava muito nervoso. Mas quando meu pai apareceu na porta... Já era. Eu tava grande. Porque ele levantava a mão e adorava. Parecia que eu tava cantando pro estádio. Hoje, eu tava no Modeladas. O ano passado. Eu tava muito nervoso. Mas o meu pai tava lá. Quando meu pai levantou a mão e me deu um tchau, parecia que eu tinha 10 anos. Eu falei assim: agora, não importa o que aconteça,
essa bagaça é nossa. Você tem um pensamento de que você... Cara, a verdade é que tem uma história que me marca demais, que eu quero contar ela aqui. Certa vez, tinha um menininho na primeira cadeira do avião. Ele tava ali, tranquilo, mexendo no tablet dele, assistindo um bom filme. O voo acontecendo. Era o moço perguntando se estava tudo bem. Ele falou, tudo certo. E nisso, um cara do lado só olhando pra ele. E o cara prestando atenção naquela criança. Você pensa numa serenidade de andar de avião. Tranquilo. O menino devia ter uns 7 anos. E ali ele voando. Quando de repente bate a primeira turbulência. Puf. O cara já fica em alerta. Mas o menino ainda continua mexendo no tablet dele. Segunda turbulência. Ferrenha. Pá, pá, pá. Todo mundo do avião começa a gritar. O menino continua mexendo no tablet dele. Terceira turbulência, o cara fica envergonhado. Fala assim, o que tá acontecendo aqui? Por que o menino tranquilo? Falou assim, ele chega pro cara e fala assim, cara, você não tem medo? Ele falou, eu não. Assim, por quê? Porque meu pai é o piloto. A verdade é que a pergunta não é por que nós perdemos as coisas, mas é por que a gente parou de acreditar no pai que tem. No final das contas, nós somos órfãos de um Deus vivo. E isso eu encerro minha fala. O João, para que vocês que não estão vendo, né? O Magno tá aqui se recompondo. Ele não. Eu acho que se ele pudesse descer abaixo do lençol freático, ele estava nesse momento. Mas eu queria pedir pra gente não encerrar sem cantar uma música que eu acho que Deus sempre fala muito ao seu coração enquanto você tá ministrando. E eu queria muito que você tocasse uma música pra gente, que Deus tem ministrado. A música que eu vou cantar, ela fala muito sobre entrega. Eu me lembro que era o ano de 2021. E Deus falou comigo sobre algo muito, muito peculiar, assim, sabe? E aí, eu lembro que eu tinha ganhado um presente. Vou contar essa história pra vocês, pra entender o contexto da música. Eu tinha ganhado um presente. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por tênis. Uhum. Eu amo tênis, assim. Eu acho que eu tenho uma coleção de tênis. Mas na época, eu ainda tinha poucos tênis, assim. Eu não tinha começado essa paixão ainda, porque eu não tinha recurso pra isso. Porque quem conhece o mundo do tênis sabe o quanto que isso é caro. E eu lembro que um amigo, que eu admiro muito, me deu um tênis como um ato profético. Ele tinha me chamado para participar de uma gravação. E ele falou, eu quero te dar esse presente porque eu quero que você entenda que os teus pés vão andar numa nova dimensão espiritual. E eu recebi esse presente como um presente maravilhoso da minha vida. Eu não usava esse tênis para nada. Esse tênis estava quase pegando... Ele era lustrado, ele era quase um monumento no meu quarto. E eu lembro que eu fui ministrar em Brasília, numa imersão. Deus falou comigo, leva o teu tênis. Eu falei, lógico, imersão em Brasília, agenda. Vai ser incrível. Claro, o Senhor me profetizou que eu estaria pisando em uma nova dimensão. Vou levar o tênis para isso. Vou entrar nessa nova dimensão pisando fofo. Só que eu não usava o tênis. Então chega o primeiro dia, não uso. Segundo dia, não uso. Terceiro dia de manhã, eu tava saindo, colocando outro tênis. Deus falou assim, filho, usa o teu tênis novo. Eu falei, amém, pai. Quando eu chego, o cara chega e fala assim, hoje eu quero pregar sobre entrega de controle nas mãos do Senhor.
E aí, quando o cara começa a pregar, eu falo assim, epa, Deus fala comigo assim, tu sabe que eu quero teu tênis, né? Eu falo assim, eu não vou te dar. Nem a pau. Eu começo uma briga interna que eu paro de prestar atenção na palavra do cara. Eu não tô mais prestando atenção em John nada. já sabia que no final o cara ia pedir pra colocar o tênis lá Cara, na frente. eu já sabia, eu falei assim, eu não vou. Eu fechei a cara e falei assim, pra mim o culto acabou agora, eu quero voltar pro meu hotel. Deus começou a falar, eu quero teu tênis. E eu falei, não vou te dar meu tênis. Eu quero teu tênis, eu quero teu tênis. Até que chega um momento que Deus chega e fala assim, o que é que você mais ama? E eu falei, o meu ministério, Senhor, todo evangélico. Deus falou assim, mentira. Você ama teu tênis. Eu falei assim, Jesus amado, o que você tá fazendo comigo? E aí eu tava acabando pra ir embora. Eu ia subir pra cantar. Quando eu tava subindo pra cantar, um homem muito usado por Deus chega e falou assim, tu vai mesmo embora com teu passaporte no pé? Eu falei assim, Deus, não me faz passar essa vergonha. Porque Deus é assim, viu? Você que tá escutando aqui, se você ficar relutando com ele, ele vai te fazer passar vergonha na rua. Porque se ele te corrige em casa, você não escuta, você vai ter que ser corrigido no meio dos outros. Oi. É bíblico isso, pode procurar que tá lá, eu lhe garanto. Porque infelizmente é verdade. É Paulo que diz, inclusive. É exatamente isso. Esse Paulo diz, tá dizido, né? Eu cheguei e falei, quer saber? Eu vou entregar. E eu fui chorando lá pro altar. E deixei o meu tênis lá. Quando deixei o tênis, um Armando Coque, muito daquelas bem original, sabe? O Armando Coque original, saia na canela, parada bem... Ela chega e olha e fala assim, Deus diz pra você que você tá pronto pra ser levantado como um levita nessa nação. Porque agora você tá de mãos vazias. Fui pro hotel. Peguei um caderno, uma caneta. E Deus me deu essa canção. Só que o segredo não tá nessa história. Porque essa história é leve. Eu pensei que essa música ia ser a música que ia virar a minha carreira. Mas Deus me deixou 3 anos sem lançar ela. E eu tive que ficar guardado. Porque eu ainda não tava de mãos vazias. Enquanto Deus viu minhas mãos cheias, Ele não deixou eu lançar uma canção. Porque Deus é responsável. Ele nunca vai deixar você mentir no altar dele. Mas quando eu fiquei de mãos vazias, que foi esse ano, Ele falou, você tá autorizado a lançar música. E essa música é a música que mais tem falado ao meu coração. E eu quero cantar pra vocês aqui. Disposto a me entregar estou. Eu posso ver o altar daqui. O meu Isaac eu entrego a ti, meu Senhor. Não há nada mais em mim. Eu já deixei tudo para trás. Os meus medos se vão ao olhar pra ti, Jesus. E custe o que custar, só basta um olhar. Eu vou me entregar sem pensar. Por isso eu estou de mãos vazias. Pode derramar teu óleo aqui. Tudo que eu tinha aos seus pés eu entreguei. Eu estou de mãos vazias. Eu estou de mãos vazias. Pode derramar teu óleo aqui. Tudo que eu tinha
seus pés eu entreguei. Eu descobri que o teu amor é suficiente. O teu amor é suficiente. O teu amor é suficiente para mim. Teu amor é, o teu amor é suficiente. O teu amor é suficiente. O teu amor é suficiente para mim. Por isso eu estou de mãos vazias. Pode derramar teu óleo aqui. Tudo que eu tinha aos seus pés eu entreguei. Eu entreguei aos seus pés, meu amado. Eu sei que você é suficiente. Eu provei e vi a tua bondade, Senhor. Bem mais do que o ouro, bem mais do que a prata. O teu amor vale mais, bem mais do que o ouro, bem mais do que a prata. O teu amor vale mais, bem mais do que o ouro, bem mais do que a prata. O teu amor vale mais pra mim. Vale Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é real. E ele tá aqui. Glória a Deus. Antes de acabar, bom, nem sei como compartilhar isso por aqui, mas enquanto o John tava ministrando essa canção, sabe, eu fiquei orando e eu falei assim, Deus, sinceramente, eu não quero te dizer nada além dessa canção, sabe? E aí eu só fiquei literalmente fazendo algo que o bispo ensinou, né? Contemplar. E aí você vai gerando afeições para Cristo. Como ele é bom, né? E eu acho que ele sempre se manifesta quando, em ambientes em que existem afeições por ele. Ele me deu uma visão. Eu não sei quem é essa pessoa, não faço ideia, né? Mas Deus tem ministrado muito na minha vida sobre poços, sobre aquíferos, sobre perfurar e achar água, achar fonte, né? E aí ele me deu uma imagem muito específica de que essa mensagem ela foi para dois tipos de pessoas, mas uma em principal, né? A primeira pessoa foi aquela pessoa que já andou furando e achou alguns aquíferos por ali, mas talvez secaram, né? E não tem a vazão correta, né? Quem estude, leia sobre poços profundos, você vai entender o que eu estou falando. De verdade, leia sobre isso. E a segunda pessoa, e mais importante, foi para a pessoa que tinha parado de perfurar os poços, sabe? Deus me mostrou como a pessoa com um scanner na mão, vagando por um terreno assim, sem nenhuma edificação perto. E aí o Senhor estava mostrando, não um aquífero grande que foi cheio d'água por qualquer evento natural que tenha acontecido, mas ele mostrou uma rocha. E quem já leu sobre poços sabe que a fenda da rocha é o lugar onde existem poços praticamente perenes. Assim, o Senhor me falou que existe uma pessoa, e se isso testificar, por favor, comenta, dá algum jeito de enviar um sinal pra gente, né? E ore sobre isso, de que existe alguém achando a fenda da rocha, escutando a sua canção, John, sabe? Assim, glória a Deus. Existe alguém achando a fonte de águas inesgotáveis, assim, que talvez ela achou, talvez em algum momento ela acreditou que já tivesse achado, em algum momento.
mas o Senhor está entregando esse scanner na mão. Bom, não sei se faz sentido para alguém, mas se você está escutando e faz para você, ore sobre isso. Nem sei se é para alguém aqui também, mas amém. Eu acredito que o Senhor não dá nada à toa. Tão doido isso, porque quando Abraão... Voltamos para Abraão. Quando Abraão vai subir o monte, ele olha para Isaac e fala: Deus preparar para ti cordeiro. Mas quem livra Isaac, quando o anjo fala, e que está pendurado pelo chifre, é um bode. E aonde que está o cordeiro? O cordeiro já está revelado. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Quando você entrega e fica de mãos vazias, há para você um cordeiro que possui rios de águas vivas. Aleluia. E é isso aí, gente. E é isso. E esse foi o nosso... Foi agora? Não, foi nessa... eu gostaria... não queria não. Por mim eu ia para algumas horas aí de conversa. Mas queria agradecer a participação do nosso amigo John. Né? Você... Não foi a primeira vez que eu lhe disse isso, mas faço questão de dizer de novo, é que você sempre vai ter uma cadeira na minha mesa. E não é em qualquer mesa, é a mesa da minha casa. Assim, é uma grande honra ter um homem de Deus como você, sabe, perto de mim, porque eu lembro de muitas vezes em que você foi um homem que lá no começo da história, que você olhou pra mim e me lembrou de quem eu era, quando eu achava que nem precisava saber. Sabe, você apontou um ministério pra mim que eu nem sabia, que não fazia ideia de que iria caminhar sobre isso. Você me lembrou de muitas coisas e talvez você me deu a palavra que rege a minha forma de ser cristão, que é a palavra de paternidade, né? Fluíram de duas pessoas que eu tenho muita consideração, nosso paizão, o pastor Flávio, e você. Foram as duas primeiras pessoas. Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer, assim... Eu fico muito feliz de você ter visitado. Para quem não sabe, né, nesse momento o John já está morando em outra cidade, então ele veio visitar a nossa cidade aqui e dizer que ela é sua também. Amém. A CN é a sua casa, sim. Aqui você tem pessoas que te amam demais, assim, e falo por todos nós. É isso, meu amigo. Tamo junto. Amo vocês demais. Fiquei muito honrado com esse convite e espero já os próximos, porque eu quero vir de novo. Amém. Eita Deus. Já prepare, quando a próxima vez que ele vier a Fortaleza, a gente vai ter outra mesa. É, porque ele tá de mãos vazias, Deus vai colocar uma unção nova, pra ele trazer uma Aleluia. palavra nova. Amém. E uma canção nova. Eu creio. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa Aleluia. É uma boa palavra, como você diria. É uma boa palavra. Então ficamos por aqui. Esse foi mais um Puro e Simples. A sonoplastia tá maravilhosa. Nossa plateia. Nossa plateia entusiasmada. É isso que eu poderia dizer. Cheio de Deus dentro do seu interior. Aleluia. E nunca esqueça, né? Deus é contigo. Tamo Amém. junto. Um abraço, Amém. meu irmão. Valeu.